o CPF dourado e a lógica do semi-proibido. Em primeiro lugar, por favor, lembre-se de dar like no vídeo e checar a sua inscrição no canal. E em segundo, tenha em mente o seguinte: uma das principais missões que eu tenho nesse canal é a de desfazer maus entendidos. Eu acho que existe muito mal entendido com relação à direita e esquerda. Talvez o principal deles seja essa história de quem são os fascistas. É a galera da esquerda ou a galera da direita? Existem pelo menos dois jeitos consagrados de se falar desse assunto. Um deles é falar do fascismo histórico. E aí você mostra como era o fascismo como um movimento específico daquela época e compara com o que você faz agora. O outro jeito é o jeito do Umberto Eco, que o Castanhari apresentou no vídeo dele, do canal Nostalgia lá, um vídeo com milhões de visualizações. Os canais de direita tendem a focar no fascismo como fenômeno histórico e distinguir do que eles fazem, para mostrar, olha só, a gente não tem nada a ver com essa história e a gente se opõe justamente a esses elementos centrais aí do fascismo histórico. Do outro lado, você tem a galera mais da esquerda, focadas na psicologia fascista, nos traços psicológicos do fascismo eterno. Toda essa discussão de se fascismo é de esquerda ou de direita não me interessa. E eu jamais tive, provavelmente jamais terei a vontade de fazer vídeos falando o que os outros já falaram, os maiores que eu. Eu assumo que esses vídeos já foram vistos e tento avançar alguma coisa que eles não contemplam. Eu vi vários vídeos para saber do que a galera tava falando, então eu vou recomendar os dois que eu acho que melhor representam os lados, vai. Um é o Paulo Cogos, acho que o vídeo que ele fez sobre isso tem quantidade de informação absurda. Sabe, eu não tentaria fazer um vídeo sobre isso porque ele já fez melhor. Então, vai lá e vê o vídeo dele. Do outro, o vídeo do Castanhari, a galera reclamou, mas eu acho que reclamou à toa, porque o objetivo é apresentar a visão do Umberto Eco. Você teria que julgar se a visão do Umberto Eco faz sentido em outro lugar. Se o vídeo dele é bom ou não, na minha opinião, depende de se ele representou fielmente ou se ele pilantrou na hora de representar lá o fascismo eterno. Mas pra mim, na verdade, nem importa isso daí. O que eu vejo de mal entendido que tá faltando? Esse fascismo eterno é de fato uma coisa contra a qual os direitistas estão se revoltando. Faz tempo. Tem até uma música do Wagner, mas é disso que ele fala. Vocês saem por aí perseguindo a gente por a gente ser diferente, são super autoritários, e daí a gente que é fascista? Que história é essa? Ainda mais considerando que o Wagner não é, tipo, milícia bolsonarista, sabe? Ele sempre foi um canal mais humano. Tem um perfil específico de gente que tem poucos canais que ganham penetração, tipo o do Wagner, do Tragicômico, que estão bem nesse lugar aí, que é assim, qual é o grande problema? Tem um tal fascismo eterno que tá na esquerda muito forte e a gente não aguenta mais. Então, se a galera de esquerda entende essa história do Castanhari aí, por isso que você pode até dizer que o vídeo do Castanhari não é verdadeira esquerda, porque o vídeo verdadeiro esquerda vai distorcer tudo e, tipo, falar que, na verdade, o fascismo eterno só funciona quando a galera da direita faz, quando a galera da esquerda faz, na verdade, restituição histórica, dívida aí com juros, tá ligado? Alguma coisa assim. Sempre inventando alguma palhaçada, porque não, quando a gente faz é de boa, entendeu? Essa história do todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. Eu detesto regras imprecisas. Sabe a razão pela qual eu tô sempre falando de importância da hierarquia, coisas assim? É porque eu acho que é uma força tão inevitável, sabe? O hierarquismo eterno é tão inevitável que não adianta lutar contra. Você tem que enviesar a direção dele de uma forma que se torne bom e útil e justo e tudo mais. Porque senão ele se impõe de algum jeito. E aí, como que se impõe democraticamente isso daí? Na tal da lógica do CPF dourado. Eu acho que parte do que todo mundo, tanto na esquerda quanto na direita, e cada um escolheu um lado aí, mas que realmente tá geral contra isso. É essa lógica do CPF dourado, de tem gente que pode fazer coisa e sai impune, e você não pode fazer nada. E isso é intensificado pelo fato de que muitas pessoas acabam convencidas de que elas também podem, desde que elas repitam o discurso e sigam na linha com esse pessoal do CPF dourado, com algum CPF dourado, eles vão poder desfrutar dos mesmos benefícios, quer dizer, eles também vão ter imunidade. E meio que funciona às vezes. Por exemplo, essa questão de tomar exposed. Acabou de acontecer que o Felipe Neto tá processando geral. Acho que a grande pessoa era uma tal de Nicole Fontanelli, talvez alguma coisa assim. Perfil consideravelmente grande.
Ela fez um vídeo, assim, literalmente dedicado a associar o Felipe Neto, o irmão dele, os outros caras lá daquela Ilha dos Barbados, a propagação, defesa, até participar de um círculo de... Sabe, imagina um tipo de calúnia mais total, assim. E ainda por cima o vídeo era meio cringe. E daí, tipo, os caras do Central, todo mundo sabe, eles não são, sabe, extrema-direita, não sei o quê. Tem aquele meme de que eles são contra as mulheres, tá ligado? Mas todo mundo sabe que é besteira. Eu tive a mesma impressão que eles, tipo... eu meio que concordo com o Felipe Neto que foi uma puta de uma palhaçada isso daí. E o próprio Olavo sempre falou que não é pra deixar isso acontecer. Tem que meter processo, entendeu? O fato é caro o processo, é complicado e você briga com geral. Falo por questão de experiência própria aí. Tem essa história que é meio meme, que a Veja me associou ao machismo radical. E é aqui que a gente chega na questão do meio crime. Não entendi direito como funciona, mas tem casas de prostituição a céu aberto e meio que não pode, mas daí meio que a mina pode, você só não pode lucrar na prostituição alheia, sei lá. Tem essa história de ficar com meninas jovens demais. Tem uma história de que você não pode usar drogas, mas você pode usar... Quer dizer, você não pode vender, mas você pode usar. Mas, saca, que isso tudo tem em comum? E mais, essas novas regrinhas do lacre aí, que você não pode ser machista, entendeu? Pô, mas o Zé de Abreu... Por que o Zé de Abreu pode? E geral é demitido? Saca? O Zé de Abreu talvez seja um CPF dourado aí. Ou ele é só aliado dos CPFs dourados, não dá pra saber. Quem são os CPFs dourados de verdade? Você sabe na hora do vamos ver. E eu acho que uma galera da esquerda tava achando que eles podiam ser CPF dourado junto com os líderes CPF dourado deles, mas eles talvez estejam descobrindo que não é bem assim. Um dos indícios que eu tenho disso é que, de repente, o Felipe Neto ele tá contra essas coisas das leis de controlar a internet e tal, não sei o quê. Sendo que ele meio que tava a favor, eu não acompanhei direito isso, mas tá parecendo que vai unir a esquerda e a direita do YouTube contra essa palhaçada de controlar a internet. Palhaçada entre aspas, né? Porque todo mundo sabe que, na real, dependesse de mim, todo mundo que fala qualquer coisa contra qualquer outro teria que ter chance de duelo. Eu gosto da história do duelo porque não importa se você é maior e tem mais habilidade, não, mano. O duelo clássico ali é você dar dá X passos, vira e cada um dá um tiro. Você tá tendo que botar a sua vida na linha. Se você quiser xingar o cara e pondo sua vida em jogo, eu acho ok. Senão, eu acho meio mancada porque, sei lá, dane-se. Mas saca só. O Olavo tava falando dessa história de como faz milênios que todo mundo fica difamando ele. Independentemente do que você acha do Olavo. Mano, você não pode negar. Sabe, sempre teve um monte de conteúdo sendo gerado por aí que você pode claramente dizer que é fake news. Assim, e daí, o que acontece com essas pessoas? Nada. É tudo bem, tem revistas que fazem isso, sem o menor dane-se. Mas enfim, eles podem associar as pessoas plebeias, os meros CPFs normais das coisas, e quando é com eles não é bem assim. Aí que a gente chega no caso do Olavo com o Caetano Veloso. Eu raramente menciono esse assunto, se é que qualquer vez, porque, cara, eu não gosto de entrar quando chega em coisa... Eu tenho um senso estético aí que me proíbe de falar das coisas muito feias. Então, eu não só vou, como sempre, tomar cuidado pra não ferir a honra de ninguém envolvida, como eu vou tentar não ferir os ouvidos de ninguém com as palavras que eu escolho. Há muitos e muitos anos atrás, uma menina, que era bem jovem, quis dar a virgindade ao Caetano Veloso. E efetivamente deu, pelo que eu entendi. Pelo que eu entendi também, ela é uma menina bem nova, mas essas leis quanto a isso também é outra que eu nunca fui atrás e eu não sei direito, sabe, se a mina é 16 que pode. Alguém falou que é 14 outro dia. 14 parece... A minha impressão é de que se um cara normal fica com uma menina de 14, ele é demitido e talvez preso. Eu não tenho certeza. Mas saca, que faz parte dessa ambiguidade da lei aí. Que tem tudo a ver com nada ser totalmente proibido nem totalmente legalizado. Porque aí depende de quem faz. Os bonzões saem impunes, os que não são se ferram. É um esquema perfeito para quem tem mais poder controlar. Isso é que eu acho que é a grande questão aqui. Que, nesse caso, eu não sei, eu não entendo a história do Olavo com o Caetano. Eu suponho que tem uma briga entre eles e por isso eu vou tentar me manter, sabe, mais limpo nisso.
Mas assim, parece que o Caetano Veloso faz um negócio que, se um mero plebeu faz, ele poderia até ser preso. Porque não é que é crime, mas é que é ambíguo ou estranho. O Olavo acusou na cara, chamou ele dessa coisa que é crime. Mas, pelo que eu entendi, não era, segundo as regras. Então isso é imputação falsa de crime. Mas não seria imputação falsa de crime se ele tivesse sido condenado ou alguma coisa assim. Você entende que é confuso, mas é confuso de um jeito que tá na mão de quão bons são seus advogados, de quanta pressão tem sobre você na hora do julgamento. Tipo, o juiz tem alguém filmando o julgamento pro juiz decidir qualquer coisa, sabe? A população vai sair caçando você nas ruas, porque hoje acontece com um político de você tá lá jantando e daí, mano, geral chega e zoa, sabe? Faz um barraco no seu restaurante porque você é famoso. O William Bonner fez lá, ele tava na bad que tava passando vergonha, que tipo, nossa, eu acabei de zoar o almoço de todo mundo porque eu tô aqui e eu sou famosinho, daí vem uma mulher tia do Zap e ficar me xingando. E essa foi a situação. O Bonner não é CPF dourado. CPF dourado tá lá no céu. São 3 classes tecnicamente, porque você tem os negros que tem CPF, o CPF dourado, que é o cara que tá basicamente acima da lei, que tipo, quando ele faz bagulho semi-ilegal, ele pode. E você, se você tem CPF normal, talvez você consiga, talvez não. Depende de quem, do momento ou outras coisas. Mas tem efetivamente gente sem CPF, que nem conta como gente, sabe essa história? Esses caras são os verdadeiros indigentes. E eu acho que uma coisa que meio que tipo proletarizou geral, parece que as pessoas que têm CPF começaram a ser cada vez mais sujeitadas ao que antigamente só se fazia com quem nem CPF tem, que é o ostracismo, a experiência de ser formalmente ostracizado por um monte de gente, o que a galera chama de cancelamento. Eu não gosto desse termo porque tem que deixar bem claro, até o Greg News fez piada disso, achei bom, que tipo, no Brasil ninguém é cancelado e tem lá um cara, Delfim Neto, será? Nem sei. Um cara que era literalmente, assinou o AI-5 e aí ele é colunista da Carta Capital hoje. Tipo, claramente, cadê o cancelamento? Mas é real que várias pessoas são canceladas de verdade. Mas eu acho que não pode misturar quem é simplesmente xingado por geral de quem se ferra totalmente, perde emprego, perde tudo. Mas o ponto é que essa lógica das regras que só valem pra uns e não valem pra outros, eu acho que ela tá no cerne, no núcleo de tudo. O problema é que não é coisa de comunista, entendeu? Isso de os animais são todos iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. O sistema democrático impõe isso facilmente também. De algum jeito vai se moldando, a própria pressão social vai remoldando exatamente esse esquema, novamente de outro jeito. O esquema que quem é mais top consegue sair impune por fazer a coisa que quem não é top não pode fazer nem metade. O caso típico que eu lembro que falavam mais antigamente, hoje eu não sei mais como é que era de quando sabe, se é um cara indigente qualquer, sendo pego com alguma droga, já automaticamente conta como se ele fosse vendedor. Um cara CPF normal, daí dá-se o benefício da dúvida. Vamos ver, talvez seja só usuário e daí passa impune. Eu prefiro muito essa minha narrativa da lógica do CPF a essa coisa atual de cismar em sempre repetir que deu errado porque o cara é negro. Tem a história do Rafael Braga que tava lembrando. Esse Rafael Braga era o único cara que foi preso nos protestos lá de antigamente, sendo que esse pai ele nem tava no protesto. Ele era só um cara X que tava, sabe, ele era um cara sem CPF, pelo menos simbolicamente. E daí ele foi preso como protestante e sumiu, acho, simplesmente. Sabe, foi apagado. A galera vai dizer que é só porque é negro. Então, como o negro é o símbolo, sabe, ele de algum jeito simboliza, ele tem a cara do cara sem CPF. A menos que ele tome bastante cuidado com como ele se veste. Mas enfim, meu ponto é, essa questão de racismo é séria demais. E ela é única. Especificamente, brancos contra negros, descendentes de europeu com os descendentes de africanos. E no Brasil é diferente pra caramba de como é no Zewa. Por isso eu acho zoado quando a galera vai juntando com tudo, sabe? Como, os oprimidos, mulher e negro. Cara, não tem nada a ver o que aconteceu com as mulheres e o que aconteceu com o negro. São coisas separadas. Ficam... Desculpa, manas, mas assim, as minas brancas ficam querendo juntar essa história porque daí elas botam a luta dos negros na coleira. E daí quem controla todos os movimentos de minoria é alguma mina branca
Só que daí você vai ver e ela é, tipo, literalmente da CIA. Mas enfim, que vamos separar. Eu acho que talvez, sei lá, vai. O meu canal nunca foi pra falar pras massas, sempre foi pra falar pros criadores de conteúdo. Então acho que tem que levar isso em consideração. Os criadores de conteúdo pra galera em maior número, talvez valha a pena pra eles não seguir o meu conselho, sei lá. Mas que tem que separar cirurgicamente o negócio. Essa coisa de ser indigente não é só ser negro, é ser um ninguém. A questão começa por reconhecer que nós somos meros plebeus. Essa história de ficar separando entre os ricões e, sabe, os pobres, não tá certo, mano. Essa história de burguesia versus proletariado hoje em dia, eu acho que ela tem esse problema de enganar um monte de gente que pensa assim, é só eu conseguir uma grana, sabe, ficar rico e daí beleza. Eu vou fazer parte do esquema, sabe, eu vou poder fazer as coisas e sair impune, vou poder viver minha vida e tá entre os bons. Quando, na verdade, o ricão também é uma mera pessoa, ele não tá blindado. Geralmente. O importante é reconhecer que o cara negro, ele tem a cara de alguém que não tem CPF, basicamente. Isso é um problema seríssimo. E por mais que ele também afete brancos, a verdadeira razão pela qual eu não gosto dessa mistura é outra. É porque a questão racial é infinitamente mais séria do que isso. Saca? Ela envolve... eu sou muito forjado por leituras antigas. Então, por mais que tem essa fama de, os caras que estão baseando, sabe, agora os novos machistas usam a teoria antiga, usam a filosofia antiga pra justificar seu machismo e tal. Mano, eu não nego que a galera faça besteira usando coisa antiga, óbvio. Mas tem que ver também que tem o potencial de fazer o bem, de resgatar essas coisas por boas razões. Eu tento fazer assim. Talvez não consiga sempre, mas enfim, que por ser muito forjado pela literatura antiga, essa questão do povo, sabe, um povo inteiro ser escravizado junto, é extremamente sério. E daí os caras tentam contra-argumentar dizendo, mas na Arábia, 1000 anos atrás teve também, e na verdade os negros também... Mano, esquece tudo isso. A questão é pontual, tipo, quem são os negros hoje que estão aqui vivos, tá ligado? Esses caras são descendentes muito próximos de gente que tava ferrada nesse nível que tem a ver com um conflito... Quer dizer, conflito, não é nem pra chamar de conflito. Com um episódio específico, sabe? A escravidão em massa desses últimos séculos. Que depois foi revogada por um esquema que claramente meio que não revogou. Eu acho que é mais interessante focar no desprivilégio mesmo. Tipo, o problema é que é um puta desprivilégio. Mas o cara só por ser branco não é tão simples ganhar o privilégio. Porque você se entrega na roupa, se entrega no jeito que você fala. Então, que é melhor reconhecer essa dupla questão. Mas que tem que tomar cuidado pra não esquecer. Pra não jogar o bebê fora com a água, tá ligado? Tem que reconhecer o problema da situação dos negros. E tem que lembrar que é muito maior do que só essa questão, que também afeta os brancos. Tem que saber bem reconhecer a questão que afeta negros e que também afeta brancos, mesmo que sejam menos brancos. Pra você saber o que afeta só negros mesmo. E eu acho que isso é o problema. A galera talvez esteja com medo de encarar. Não é uma coisa que você simplesmente resolve assim, não tem... Eu não gosto desse jeito moderninho de ficar falando dos problemas dos negros, porque eu acho que ele trivializa coisas que são seríssimas a esse nível.